falamos. Em sequência, o que é importante? Não foi feito o planejamento? Não foi feita a execução desses programas de governo em atendimento às necessidades sociais, comunitárias, etc.? Bom, alguém está avaliando isso aí? Alguém está monitorando? Aonde entra o tal do controle interno? Quando eu descobri que esse PDCA tinha um Czinho lá, que é o PDC, o C era a checagem, né? O controle interno, eu descobri que eu havia nascido nesse momento. Eu comecei a me preocupar do tal controle interno. O que era o tal do controle interno? O tal do controle interno é exatamente o quê? Os procedimentos, as técnicas, as ferramentas que a gente utiliza para fazer acompanhamento dessas políticas públicas, para verificar se aquilo que foi planejado efetivamente está acontecendo. Será que efetivamente está acontecendo? Será que nós estamos atendendo de fato às necessidades sociais que foram lá colocadas? A resposta, a minha colega já disse, não, é um sonoro não. Por quê? Porque é feito planejamento, até pode existir a capacitação dos recursos humanos, até. Esse até é bem relativo em 8 aspas, tá? Mas depois disso não é feito monitoramento, avaliação das políticas públicas. Aí você pensa, pô, se faz planejamento e não se monitora, não se avalia dentro do PDCA, qual é o resultado, qual é a eficácia dessa política pública? Pô, nasceu aí exatamente a gestão para resultados. O que é a tal gestão para resultados? Você não tem uma política pública, você não tem gastos orçamentários, você não tem gente envolvida, não tem recursos foram capacitados. E qual é o resultado final dessa política? Pífio. Okay? O outro, que seria o A agora do PDCA, é uma ação corretiva. Mas, espera aí, pessoal, se eu estou falando desde o início que a missão do setor público, além de ser reativa, que é a situação mais atual, ela tem que ser proativa, ela tem que prever todas as contingências, as políticas que podem aparecer. Nós não temos essa ação. Então, o controle interno fica simplesmente um controle interno do passado, não um controle interno do presente para o futuro, para amanhã. Ele fica olhando para o passado, fica olhando para o orçamento, aquilo que já foi aprovado. Aquilo que foi aprovado vai ser cumprido, não vai ser cumprido, vai ser parcialmente cumprido, e vai ficar nisso. Ou seja, ele fica, o cachorro mordendo o rabo, pessoal. É o cachorro mordendo. PDCA não é isso, pessoal. PDCA é melhoria contínua. Se não houver melhoria na gestão pública, acabou, o PDCA não serve para nada. É um modelo de gestão que simplesmente ele se exaure em si próprio. Leôncio, o senhor quer me ajudar? Barreiras para a implementação de políticas. O que está aí, pessoal, não fui eu que escrevi. Tá ok? Isso foi tirado de ensaios técnicos. Então, você pensa, o Abramo está falando isso? Não. São resultados de ensaios técnicos, resultados de teses, né? E outros estudos que foram feitos das políticas públicas, no Brasil e fora. Então, vamos lá. Barreiras para a implementação. Organizações não comprometem as pessoas com a realização das políticas. Acabei de falar. Baixa governabilidade. Quando a gente fala em governança pública, governabilidade pública, diz respeito exatamente a isso. Nós não temos metas claras, não temos princípios. Não temos princípios que nos governem para o atendimento às necessidades sociais, às necessidades dos consumidores, contribuintes. Funcionário público, agente público despreparado, desmotivado, não existe ciclo de treinamento, capacitação adequada. Descontinuidade administrativa, esse para mim é o principal. É o principal. Há 4 anos renova-se toda a administração. 4, 5 anos, dependendo do ciclo. Ok? Ciclo político que pode acontecer. Renova-se e a administração passa o quê? A enxugar gelo. Passa a reiniciar todo o ciclo de política. Todas as diretrizes passam a ser reanunciadas. E, obviamente, isso nunca vai terminar. Né? Passa mais de 4 anos, obviamente, volta no mesmo estado inicial. Interferência, ausência de código de ética no servidor público. Tá ok? Existe código de ética, alguém já leu? Aquilo se aplica de fato? Existe punição? Se não existe punição nem no setor privado, quanto mais no setor público. Controle interno inexistente ou inadequado, ou, no mínimo, não ajustado à realidade daquele município. Eu estava contando hoje com um pessoal aqui sobre o controle interno num decreto. Numa aula que eu fui dar, eu peguei um artigo, um decreto, né,
assinado por um prefeito de uma cidade, não interessa qual, e lá mencionava o seguinte: o controle interno foi criado, implantado a partir desse momento, com os seguintes funcionários: o chefe e o subalterno. E no próprio decreto, pasmem, senhor Blatt, senhor do setor jurídico, eu nunca vi isso, né? O chefe estava de licença de férias. No próprio decreto, isso existe, é possível juridicamente? Criasse uma coisa tão esdrúxula como essa. Então, criou-se um controle interno com 2 funcionários, sendo um deles, que era o chefe, estaria de licença, de férias. Não, é inacreditável. Obviamente, não existe esse controle interno. Agora, se o Tribunal de Contas do Estado pegasse, existe controle interno, e simplesmente fizer uma avaliação, sim ou não, sim, existe controle interno, foi criado. Ele é operacional, ele é efetivo, ele entrega resultados à população, ele mede, ele avalia as políticas públicas que foram implementadas, ele faz o controle. Pergunta. Legislação no Brasil, obviamente, não vou citar tudo isso, ok? Mas legislação no Brasil que não falta, na verdade, farta. Ela é farta, ok? Não falta, pessoal, ela é farta. Se a gente quiser procurar algum mandamento jurídico para criar-se um controle interno efetivo, você tem abundante. Desde a 4.320, que já falava em controle interno, principalmente controle patrimonial, controle orçamentário já existe na 4.320, desde a Constituição Federal e os outros, emenda constitucional 19, que já mostrei para vocês, a lei de responsabilidade, né? Passa o slide. A lei 12.527, que é mais recente, lei de acesso à informação ao público, tá ok? A lei 12.846, lei anticorrupção, que está na moda se falar em anticorrupção, está aí. Ou seja, mecanismos legais, jurídicos, eu não vou perder tempo para falar disso aí, que já são, obviamente, sobejamente conhecidos por todos vocês, existe fartamente. Agora, a aplicação disso, né? A aplicação disso e os resultados que se encontram ainda são bastante tímidos. Em frente. O professor Hinaldo, outro conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, num dos seus livros, colocou esses 3 parâmetros que eu considero extremamente importantes e vitais para a gente analisar qualquer negócio público, vamos chamar assim. Ele coloca a seguinte pergunta no texto dele: a gestão pública tem salvação? Segundo ele interpreta, e eu endosso completamente essa visão, através de 3 pilares. Primeiro, gestão por resultados, olha aí. Gestão por resultados. E o livro dele foi escrito em 2005, hein? Já faz um bom tempo. Então, gestão por resultados. Segundo, um bom sistema de informação, um sistema compatível, atualizado, okay? Um sistema que sirva, evidentemente, ao prefeito, ao governador do Estado, como um banco que municie informações importantes, técnicas, informações orçamentárias, informações das políticas públicas que estão sendo implementadas. Ok? Um sistema adequado, relevante, útil, né? E um controle interno eficaz e eficiente. Sistema de controle interno. Mas como que a gente implanta sistema de controle interno? Poxa, já se produziu, já tem documentos fartos no mercado. É só buscar. O COSO, que é uma instituição internacional, COSO 2 já em 2004, aprovou a 2ª plataforma de controle interno, já colocando as principais vertentes que devem ser priorizadas na implantação de controle interno. As vertentes são essas que aparecem aqui embaixo. Ambiente interno, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, ou seja, uma boa gestão de riscos é importante para mensurar exatamente aonde que a coisa está pegando, quais são os gargalos da administração, quais são os gargalos das políticas públicas, resposta ao risco dessa administração, atividades de controle, informações, comunicação e monitoramento. Mais importante do que esses itens, né, esses parâmetros que eu estou considerando, é lembrar que atrás disso daqui você tem um PDCA, pessoal. Quando a gente fala em ambiente de governo, volta o slide. Nem ele está conseguindo, está vendo? Estou falando. Olha, quando a gente fala em ambiente de governo, é política pública, pessoal. É política pública. Quando a gente fixa os objetivos, a gente está fixando metas. Olha lá, é PDCA. Quando a gente tem avaliação de risco, resposta e atividades de controle, o nome já diz, são as atividades de controle. As atividades princípios de controle que a gente tem para monitorar e avaliar todas as políticas públicas. E informações, comunicações, um bom sistema de informação e monitoramento e avaliação das políticas. Quando a gente fala em gestão para resultados, é isso.
Então, não estamos introduzindo coisa nova, pessoal. Essas são simplesmente transformações de modelos organizacionais e administrativos que já conhecemos, que já são utilizados na administração privada e que podem ser tranquilamente transpostos para a administração pública, desde que, evidentemente, essas vertentes, esses parâmetros sejam considerados. Hoje se fala desses 3 itens, pessoal. Já existe até certificação internacional para isso, que é o chamado GRC. Uma boa governança, uma boa gestão de risco e uma palavra nova que está aparecendo na administração pública é compliance. Compliance, o que é? Simplesmente atendimento às normas oficiais, às normas regulamentares, às normas profissionais, às normas internas da organização. Né? É todo o cumprimento das normas, sejam normas internas ou normas externas. Então, GRC é o seguinte: política de governança, quais são as políticas públicas? Qual é o plano de metas daquele governo? Como que é feita a gestão de risco? Como que é feita a gestão de controle interno dessa administração? E quais os resultados práticos que a avaliação das políticas públicas tem permitido trazer à tona? Pessoal, não é só no Brasil que está se falando, né, atualmente, muito pelo contrário, né, nós estamos importando um modelo lá de fora. Tendências mundiais sobre gestão pública estão aí. Olha, gestão empreendedora, gestão de inovação, busca de eficiência, monitoramento, excelência organizacional, cultura de aprendizagem, qualidade na prestação de serviço, e assim por diante. Não podemos falar aí até amanhã sobre isso. O objetivo não é esgotar esse slide. O objetivo é trazer aqui a reflexão de uma coisa bastante importante que o doutor Pina já comentou. As políticas públicas no Brasil têm funcionado a contento? As políticas públicas têm encontrado resultado? E não vão me dizer, por favor, que existem limites orçamentários. Ah, por causa dos limites orçamentários, não tem dinheiro para gestar. Será que é esse? Será que o problema é isso? Será que a educação brasileira melhoraria se eu dobrasse o salário do professor na rede estadual, na rede municipal? Ia melhorar a educação brasileira? Será que a saúde pública ia melhorar se eu dobrasse o salário? Será que um farto orçamento garantiria um bom resultado na política pública? Será que é esse é o fator limitante? Lá na Escola de Contas, um dos colegas nossos que fez um curso de pós-graduação fez um trabalho brilhante. Ele pegou 10 mitos sobre a administração pública, trazidos do mundo inteiro, fazendo análise comparativa entre vários países. Pasmem, o Brasil investe mais em educação que os Estados Unidos. O gasto orçamentário aqui em saúde no Brasil é maior que em muitos países da Europa. Espera aí, e as condições de saúde lá são iguais aqui? As condições de educação lá são iguais aqui? São comparáveis, pelo menos? Então, espera aí, o fator limitante é o recurso orçamentário? Será que é esse o fator limitante? Ou será que o problema é de gestão? Em frente. Uma coisa que tem se acentuado no mundo inteiro é o compartilhamento de ações entre o setor público e o setor privado, pessoal. Não dá mais, não é possível, não é imaginável que o setor público trabalhe estanqueado, apartado do setor privado. Tem que se dar as mãos. Todas as administrações, isso tem acontecido lá nos Estados Unidos, tem acontecido na Europa, tem acontecido até aqui na América Central. Né? Países que têm compartilhado junto aos organismos privados ações públicas, tá, ok? Têm conseguido resultados melhores. Não vou dizer que são os únicos possíveis, nem a única situação, mas é uma situação que deve ser implementada. Isso está dentro daquele âmbito de criatividade e inovação. Nós temos que inovar, temos que criar, tem que partir para parcerias. Está aí as PPPs fazendo o maior sucesso, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Isso começou lá na Inglaterra, França já tem feito, Portugal tem feito. Certo? Então, há iniciativas que a gente pode compartilhar com o setor privado e conseguir bons resultados. Mas, evidentemente, para isso tem que haver o quê? Um bom controle de resultado. Ok? São chamados contratos de gestão. A gente tem que avaliar, tem que ter indicadores. Olha, fechando o nosso PDCA, que é o elemento central da nossa discussão, que é o mecanismo lógico da gestão para resultados. O que está faltando aí? Está faltando uma boa base de indicadores. As métricas. Como que nós vamos medir? Como nós vamos monitorar essa gestão pública? É através dos indicadores, através das métricas. Bom, se no serviço privado se utiliza os indicadores para exatamente avaliar os resultados
né, os resultados de produção, por que nós podemos utilizar isso no setor público? Lembre-se de um fato controverso, que a gente não vai discutir aqui, não haveria tempo para isso, a remuneração variável. A remuneração variável com base na produtividade do trabalhador, do funcionário. Lá fora, isso já tem sido feito. Aqui, quando se fala em remuneração variável, ou quando se fala orçamento, tá ok? Flexível, quando se fala em flexibilização da lei trabalhista, isso já começa a surgir uma série de questões controversas e polêmicas. Não se pode mexer, tá ok? Na CLT, não se pode mexer na remuneração do servidor, não se pode mexer, né, no salário do servidor. Mas, espera aí, no setor privado, como que tem funcionado isso? Será que não existe uma possibilidade de flexibilização? Isso já tem sido feito. Nos Estados Unidos, muitas escolas públicas, aonde o profissional, o professor, não tem apresentado resultados, simplesmente o salário dele é reduzido. Ponto final. E está havendo uma disputa nas melhores escolas. Aonde vocês acham que os pais desses filhos vão colocar os filhos? Nas escolas que têm melhor resultado ou naquelas que têm pior resultado? Acho que é evidente a resposta, não é? Acho que estamos terminando. Pode passar. Pode passar. Só chamando a atenção do que tem em cor diferente para vocês. Fatores críticos na implementação e gestão para resultados. Primeiro, compromisso da administração com as mudanças. O doutor Pina ressaltou isso de forma fantástica para a gente. Mudança cultural, pessoal. Se não houver mudança cultural, mudança, tá, na cabeça dos gestores públicos, acabou, todo esse processo deixa de existir. Apoio e comprometimento dos dirigentes. Iniciativa e compromisso gerencial. O nível tático também tem que estar completamente comprometido com as linhas ideológicas do governo, com as linhas estratégicas do governo. Se não houvesse comprometimento, a gestão para resultados, evidentemente, não vai funcionar. Isso é uma barreira para funcionar. Gestão do tempo, maximização da produtividade e melhoria contínua. É o PDCA aplicado. Adaptação ao contexto, conflitos de poder, oportunidades, habilidades e capacidades. Análise e uso da informação. Por incrível que pareça, eu estava recentemente, nem sei se eu posso falar isso, doutor Blatt, tá ok? Recentemente, um aluno nosso de pós-graduação que trabalha num órgão, numa autarquia federal, não vou falar qual, né, porque senão vou ser preso, o doutor Blatt vai me encanar aqui, etc. Falar que eu estou falando coisas exorbitantes a minha função, mas eu vou falar, é uma autarquia federal, aonde ele dizia, essa autarquia tem aqui no município, ela é federal, ela tem no município de São Paulo inúmeros imóveis. Aí eu falei para vocês que essa autarquia federal tem inúmeros imóveis, correto? Aonde estão esses imóveis? Eles não têm cadastro. Preciso falar mais? Sistema de informação, pessoal. Parece um negócio surreal, né? Você sabe qual era a função dessa pessoa? Ele é chefe do setor. A função dele é capturar informação, é trazer essa informação para o banco de dados. Ou seja, quais são os imóveis que eu tenho para disponibilizar? Domínio real para vender, para licitar, vender, né? Mobilizar esses recursos. Quando a autarquia está com problemas orçamentários. Então, volto a insistir. O problema é orçamentário, pessoal. Tinha imóvel alugado por R$1 por mês. Prédios inteiros alugados, em função da desvalorização da moeda, por R$1 por mês. Ele conseguiu capturar essa informação. Ele mesmo ficou impressionado. Aprendizado organizacional individual, plano de trabalho para resultados, instituição de um plano de aplicação e praticar o que se prega. Eu acho que eu posso encerrar aí. Não quero falar mais, se tiver mais. Tem mais só 247 slides, mas eu vou encerrar por aí. Praticar o que se fala, praticar o que se planeja. Sem isso, pessoal, não há governo. Não há governo no Brasil, na Holanda, né, nos Estados Unidos, na Suécia, não há governo que consiga ir para frente. Não há política pública que consiga ser implementada. Porque, obviamente, vai faltar recurso, não só recurso financeiro, vai faltar gente para tocar, vai faltar capacitação para tocar, vai faltar o quê? Visão, futuro, tá ok? Para essa população e para essa sociedade. Obrigado a vocês por hoje. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da professora doutora Mônica Hermann Salem-Cagiano e também do professor Álvaro Theodor Hermann Salem-Cagiano. Vamos dar uma parada agora para o nosso coffee break de 10 minutos
e retornamos em seguida. Tá? O coffee break está sendo servido aqui no hall de entrada do auditório. Mas você tá bom que tá danado.